Olá, é uma alegria nós podermos estar reunidos neste domingo da ressurreição. Este domingo de forma muito especial nós celebramos o cumprimento da Páscoa. E nós estamos hoje tão contentes por causa da esperança viva que nós temos no Cristo ressurreto. E é sobre ele que nós queremos meditar um pouco neste domingo, você que está acompanhando essa devocional online de casa, para que você possa cultuar com a sua família e trazer a esperança ao seu coração. Eu gostaria, neste dia, de meditar com você no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Lucas 24, versículos 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra em nossas mãos, com um texto de tanto impacto. Queremos ser impactados, Senhor. Queremos receber o mais forte impacto da mensagem de vida e das boas novas. Abre nosso entendimento, dá-nos gosto pela Tua verdade e transforma-nos mediante a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de perguntar, como que nós podemos julgar e mensurar a importância dos eventos que acontecem nas nossas vidas? Se eu fizesse a pergunta para você, quais são talvez os acontecimentos mais importantes que marcaram a história da humanidade, alguns desses que venham à sua cabeça? Talvez você poderia pensar naquele dia 20 de julho de 1969, o dia que Neil Armstrong pisou na Lua. Talvez você poderia pensar no ano de 1928, aquele ano que Alexander Fleming acabou descobrindo a penicilina, depois de muitos anos de pesquisa, o primeiro antibiótico que a sociedade conheceu. Talvez você poderia pensar na primeira revolução industrial, ou talvez o surgimento da internet, alguma coisa assim. Talvez você possa responder essa pergunta ou pensar nela num nível mais pessoal. Talvez o dia mais importante da história do universo é o dia do seu casamento. Talvez aquele dia que você passou na sua primeira entrevista de emprego, ou aquela que mudou a sua vida profissional, ou talvez o dia do nascimento do seu primeiro filho ou filha. Tantas coisas poderiam ser. Mas não é muito comum por aí a gente ouvir as pessoas dizendo que o dia mais importante da vida delas é o dia que ela ressuscitou. Talvez você poderia pensar que essa é uma forma de falar, né? Ela passou por um acidente terrível de carro, mas ela foi liberta, então ela ressuscitou naquele dia. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que diga: olha, eu estava mortinho da Silva, eu bati as botas, caixão funeral e tudo, e voltei a viver. Você já ouviu alguém falar assim? Pois é, parece estranho, mas na verdade não deveria ser tão estranho. Porque nesse texto de hoje que nós acabamos de ler, nós estamos falando do evento mais extraordinário, mais assombroso, mais inconcebível de toda a história da humanidade. Diferente daquilo que a ciência tradicional parece dizer que é possível, nós estamos falando aqui de um acontecimento que diz que é possível que coisas que não estavam vivas voltem à vida. E tudo isso só pode ser compreendido quando nós somos tocados por este poder ressuscitador de Deus, que causa o milagre da transformação e aplica a nós
a ressurreição pela qual o Filho de Deus passou, causada pelo Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler, e eu quero meditar de maneira muito breve com você, ele fala de 3 coisas que não estão mortas, 3 coisas que estão vivas para nós. Primeiro, de que Deus não está morto, mas vive. Segundo, de que a palavra não está morta, mas se cumpre. E terceiro, de que a esperança não está morta, mas se concretiza. Veja primeiro de que Deus não está morto, mas Ele vive. Quando nós lemos os versículos iniciais dessa passagem, nós vemos aqui que no primeiro dia desta semana, alta madrugada, um grupo de mulheres foi ao túmulo de Jesus para prestar homenagens. Você precisa lembrar que aquele carpinteiro, mas que se tornou um homem poderoso em palavras, sinais e prodígios, havia sido morto pelas mãos da liderança judaica, do Sinédrio. Jesus, o Filho de Deus, em quem tantos haviam colocado sua esperança, sua alegria, havia falecido. E aparentemente a esperança havia se esvaído. E essas mulheres então, quando elas chegam lá para prestar as suas homenagens com seus aromas, com seus perfumes, elas percebem que a pedra havia sido removida. Pensa no susto, uma pedra daquele tamanho havia sido removida, uma pedra que havia sido selada e era fortemente protegida pela guarda romana. Então elas foram tomadas de surpresa, e no lugar da guarda romana haviam ali anjos, 2 homens vestidos com vestes brilhantes e poderosos em glória. E esses anjos que as encontram, conversam com elas e gentilmente as criticam por esperarem encontrar na tumba alguém que havia ressuscitado dentre os mortos. Por que vocês estão procurando aqui aquele que ressurgiu dos mortos? Meus irmãos, que narrativa surpreendente. E não é à toa que tantas pessoas criticam ou questionam a historicidade desses eventos. Será que nós podemos acreditar que isso realmente aconteceu? Alguns têm sugerido que essas mulheres foram na tumba errada. Essa é a verdade. Alguns historiadores e grupos tentaram falar que elas se enganaram, que elas não encontraram o corpo porque foram no lugar errado. Outros confrontam, dizendo que essas aparições de ressurreição, apesar de parecerem históricas, eram apenas lendas e tradições que se perpetuaram. Mas, meus irmãos, não é assim que a palavra de Deus encara a ressurreição de Cristo. Ela trata como algo verdadeiro. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa esperança. E esse próprio apóstolo Paulo havia sido encontrado pelo Cristo ressurreto, que falou com ele, que o encontrou no caminho para Damasco. Sustentar que os ossos de Jesus permanecem enterrados na Palestina é manter um entendimento totalmente diferente do que é a ressurreição. A ressurreição é uma transformação de um corpo. Veja que a ressurreição bíblica não é somente alguém que estava morto voltar a viver, mas é também a realidade prenunciada de que nós passaremos por uma transformação dessa existência. Aquele corpo que Jesus agora foi ressuscitado era um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo que não estava mais sujeito às intempéries desse mundo e nem mesmo sujeito à morte, mas é o corpo no qual o Senhor Jesus Cristo se encontra nesse momento e estará neste corpo por toda a eternidade. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um desses artigos de super interessante, alguma coisa assim, falando de uma escavação que foi feita no Egito e que eles encontraram desses corpos de múmias. E junto a esses corpos haviam muitos itens que eram guardados e haviam sido guardadas algumas ervilhas há 3.000 anos, algumas ervilhas que já estavam ali endurecidas e aparentemente ressecadas, mas um experimento foi feito e eles colocaram essas ervilhas para serem plantadas numa situação dentro de um copo, e o que foi fenomenal é que após 30 dias essas ervilhas vieram à vida, ali os seus frutos vieram e ela veio de fato como uma planta verdadeira. É muito difícil de acreditar. Mais difícil de acreditar é que alguém que realmente estava morto pudesse vir à vida. Mas é exatamente isso que a Bíblia atesta. Exatamente a realidade muito mais surpreendente do que ervilhas. Nós estamos falando de um ser humano sendo infundido pelo poder do próprio Deus e vindo à vida.
Para que você não ache que isso é qualquer coisa, o nosso segundo ponto é de que agora é um cumprimento de uma palavra. A palavra não está morta, mas está se cumprindo aqui. Nos versículos 6 a 8 nós lemos o que o autor nos diz: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Meus irmãos, as palavras angelicais e a esperança que aqui é dada é de que tudo o que está acontecendo já havia sido dito por Jesus. Ele mesmo havia dito aos seus discípulos e aos seus seguidores que as coisas aconteceriam exatamente assim. De que os judeus e os pecadores seriam responsáveis por promover a sua morte. Mas Deus queria que fosse dessa forma. Ele seria crucificado, mas ele também ressuscitaria ao terceiro dia. Não havia novidade, por mais que essas coisas parecessem totalmente novas. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus tem esse hábito de dizer o que vai acontecer. A palavra de Deus é assim. Ela é um conjunto de profecias que foram dadas aos santos profetas e aos santos apóstolos e tem acontecido precisamente da maneira como Deus anunciou. E a palavra de Deus tinha uma expectativa muito grande, todas as coisas revolviam em torno deste acontecimento singular. Era necessário de que o Messias fosse poderoso, inclusive para ressuscitar dentre os mortos. A morte de Cristo cumpre as escrituras que ele mesmo havia dito. As escrituras de que o Messias ressuscitaria dentre os mortos e seria vitorioso sobre a morte. E agora nós somos herdeiros de promessas antigas, de uma nova vida que era prefácio desse livro maravilhoso. Nós que recebemos a ressurreição, estamos sendo renovados na imagem do Filho de Deus. E estamos recebendo, junto com essa renovação, todos os benefícios que Cristo conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Essa é uma esperança histórica que havia sido anunciada no passado, se cumpriu nesses dias e traz uma esperança para o futuro. É uma esperança tão viva que você precisa lembrar o que os apóstolos passaram a fazer no livro de Atos assim que Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Eles passaram a pregar o evangelho, pregar a ressurreição dos mortos. Esse era o centro da pregação apostólica. Se Cristo ressuscitou dos mortos, portanto vocês devem se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer que somente nele há vida. Meus irmãos, ao longo da história da igreja existem tantos movimentos que têm tentado negar a realidade da ressurreição de Cristo. Eu lembro, quando estudando história da filosofia, me deparei com esse famoso homem, Friedrich Nietzsche. Nietzsche viveu no século XIX e ficou famoso por muitas coisas, mas principalmente pela frase "God is tot", Deus está morto. E através dessa famosa afirmação, ele estava ali condensando o espírito da época dele. O espírito europeu que denunciava aquele niilismo, aquela ideia de que não há esperança, não há significado em nada. Toda a Europa naquele momento, de uma certa forma, estava mergulhada nesse espírito incrédulo. E Nietzsche era um dos principais porta-vozes dessa ideia de que Deus não existe. E o ponto de Nietzsche não era tentar provar de fato a existência ontológica de Deus, mas dizer que o cristianismo tinha pouca relevância na vida prática das pessoas, de que a religião não tinha nenhum significado, de que a sua influência degradaria cada vez mais, de que toda aquela narrativa que a igreja sustentava, os milagres, as ideias, os ritos, a moral por trás da teologia, tudo isso enfraqueceria e desapareceria pouco a pouco, e o que restaria é apenas o espírito de incredulidade. Não há significado em nada. Meus irmãos, é impressionante como Nietzsche estava errado. Não somente a religião não decresceu, pelo contrário, ela ganhou nova força no final do século XIX, nova força também no século XX, mas é impressionante pensar de que essa tese não serviu para Nietzsche. Esse homem que afirmava que Deus está morto, foi um homem cego espiritualmente, foi um homem cuja reflexão filosófica e sua altíssima capacidade intelectual não foram capazes de salvá-lo não só do seu ateísmo, mas das suas crises existenciais. Era um homem desesperado, um homem que morreu sem conhecer a esperança da ressurreição.
nós precisamos entender que a ressurreição não é somente uma opção para os cristãos, ou somente para aqueles que adotam essa forma de pensar. Lembro-me também, há não muito tempo atrás, ouvindo um relato de um missionário que pregava na Índia, e ele estava ali pregando numa praça pública, exatamente num bazar, e quando ele terminou de pregar, um cavaleiro muçulmano vem até ele e diz: senhor missionário, você precisa admitir que nós, muçulmanos, temos uma coisa que vocês não têm, e é melhor do que qualquer coisa que vocês tenham. E o missionário ficou intrigado com aquela afirmação e ele diz: eu ficaria feliz em saber o que essa coisa que vocês têm e nós não temos. E o muçulmano lhe diz: quando nós vamos a Meca, pelo menos nós encontramos um caixão. Mas quando vocês cristãos vão à Meca de vocês, a Jerusalém, vocês não encontram nada além de um túmulo vazio. E o missionário vira para esse muçulmano e diz: de fato você não poderia estar mais certo, é exatamente essa a diferença. Maomé, o seu profeta, está morto, os seus ossos estão no caixão. E isso é verdade para todos os falsos sistemas de religião e de filosofia. Todos eles estão nos seus caixões, todos eles passaram, todos eles ficaram na história. Mas Jesus Cristo, e esse missionário diz: Cristo, cujo reino consiste em incluir todas as nações e tribos, este Jesus não está aqui, ele ressuscitou, e todo o poder no céu e na terra é dado a ele. Ele é a nossa esperança. Meus irmãos, esse é exatamente o nosso terceiro e último ponto. A esperança não está morta. A ressurreição de Jesus, ela é extremamente necessária para nós entendermos o contraste entre a oferta das boas novas e a oferta dos outros sistemas de religiões. De fato, o que Jesus tem para oferecer é algo completamente surpreendente, diferente, tanto que os seus próprios seguidores e discípulos não estavam prontos para aquilo. Os versículos 9 a 12 vão mostrar que agora, depois que essas mulheres voltaram do túmulo, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que estavam com eles. Mas o versículo 11 nos diz que essas palavras que elas diziam soavam aos discípulos como um delírio, como se elas estivessem doidas ou bêbadas em plena luz do dia. E eles não acreditaram nelas. E então, Pedro, tomado ali por um senso talvez de incredulidade e de curiosidade, ele corre até o sepulcro, ele se levanta imediatamente, e quando ele se abaixa lá, e ele vê nada senão somente os lençóis de linho. E ele se retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus irmãos, a verdade é que quando as pessoas ouvem falar da ressurreição pela primeira vez, elas podem passar ou precisar de um tempo para compreender essa incrível história. Pode parecer sim um conto de fadas, impossível de acreditar, e muitos, como Pedro, querem investigar um pouco mais, querem entender se isso é verdade. Mas então, quando aconteceu com os discípulos aquilo que haveria de acontecer logo em breve, o Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles. E eles acham que é um fantasma num primeiro momento, e o Senhor Jesus Cristo os consola e diz: não temam, eu sou Jesus. E Ele lhes dá a oportunidade de tocar nas suas feridas e tocar no seu lado. E naquele momento, eles creem, como Tomé, por exemplo, porque estava tocando em Jesus. E Jesus: bem-aventurados aqueles que, diferente de vocês, não me verão assim, mas ainda assim crerão na minha ressurreição. Essas promessas são tão importantes. A ressurreição é uma mensagem necessária nos nossos dias, em que as pessoas estão completamente sem esperança. Suas mentes e corações estão tomadas pela ansiedade do coronavírus, pela ansiedade de perderem as suas próprias vidas, temendo pelos seus filhos, temendo pelas suas posses, temendo de perder os seus empregos no dia seguinte. E Cristo vem com uma mensagem de esperança dizendo: não temam. A ressurreição é tão importante, e eu gostaria de te dar alguns motivos finais da importância dessa mensagem para você neste dia. Primeiro, porque quando a ressurreição de Cristo acontece, nós estamos vendo a invasão de um reino celestial que toma conta deste reino caído neste mundo. Cristo está inaugurando uma nova
era, não uma era de desastre, não uma era de falta de esperança, mas uma era de poder, em que Deus está trazendo a consumação de uma obra maravilhosa que está sendo preparada há muito tempo, a transformação de todas as coisas, o resgate de vidas, um novo reino de esperança. Segundo lugar, nós temos também a esperança de que a morte está sendo conquistada. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele vence aquele último inimigo, que todos parecem se desesperar na presença dele, o inimigo da morte, o inimigo que tem causado filósofos e pensadores ao longo da história a tentar encontrar uma solução, uma fórmula para superar esta morte, mas ninguém consegue. Cristo conseguiu, e Ele fez isso de forma cabal e incontestável. Ele estava vivo, aquele que todos viram ressuscitado numa cruz, aquilo foi testemunhado. Agora Ele está vivo na presença desses homens. A morte, o aguilhão do pecado, agora foi colocado por terra. E meus irmãos, Cristo traz isso como uma esperança no meio de tragédia. Quando tudo parece acabado, quando não parece haver mais esperança para ninguém, Cristo ressuscita dos mortos, mostrando não somente que a obra foi completada, mas que Deus venceu no final. Cristo vive. Ressurreição real e ao alcance de todos. Eu fecho dizendo que deve ter sido muito curioso ali em João capítulo 11, um pouco antes dos eventos da ressurreição e da morte de Cristo também, quando Cristo teve a oportunidade de ressuscitar uma outra pessoa que havia morrido. Seu nome era Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, ele era da família de Marta e Maria, e havia chegado a notícia de que ele havia morrido. E Jesus então, depois de alguns dias, ele se encontra com elas, ele vai na direção da sua cidade, da cidade de Betânia, a cidade delas, e Marta corre na direção de Jesus, dizendo que o seu irmão Lázaro havia morrido. E aquelas irmãs dizem, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus de fato chora pela morte do seu amigo, mas também Jesus agradece a Deus, e quando ele vai até o túmulo de Lázaro, ele levanta os olhos e ele agradece a Deus, porque o Pai o ouve, e ele ordena com um grito que Lázaro saia daquele túmulo. Então algo impensado acontece. Aquela múmia, aquele homem enrolado em panos, sai de lá de dentro vivo. Passado alguns dias, o texto nos diz que Lázaro estava sentado à mesa, num jantar, e todas as pessoas viram aquele homem que havia morrido, agora ele estava vivo. Coloque-se no lugar de Lázaro, um homem que passou pela morte e agora está vivo. Lázaro, qual é o evento mais importante que aconteceu na sua vida? Eu te digo, meu irmão, minha irmã, Lázaro ali diz que o evento mais importante não foi o dia que o homem pisou na lua, não foi o dia que a penicilina foi descoberta, não foi o dia que qualquer celebridade tenha feito alguma grande coisa, mas foi o dia que ele experimentou no próprio corpo dele a ressurreição que só Jesus pode oferecer. Lázaro podia dizer para qualquer pessoa ali, eu estava mortinho da silva, batia as botas, meu corpo estava debaixo da terra, mas Jesus me ressuscitou. Todos aqueles que creem em Jesus podem experimentar exatamente o que Lázaro experimentou. E mais, até melhor do que Lázaro, porque aquela ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição para o corpo que ele estava antes. Mas a ressurreição pela qual nós passaremos é uma ressurreição de valor eterno. Nós receberemos novos corpos e nós estaremos para sempre seguros na presença de Deus. Eu espero que neste domingo de ressurreição, você possa se alegrar nesse evento histórico e cheio de esperança para a sua vida. Que a ressurreição te mova e te impulsione a viver para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A verdadeira história da Páscoa. Há muito tempo, o povo de Deus foi escravizado no Egito. O povo clamou e Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. Mas Faraó não deixou o povo ir. Então Deus
enviou 10 pragas para que Faraó deixasse o povo ir. A última dessas pragas era a morte do filho mais velho de todas as famílias do Egito. Quer dizer, de quase todas as famílias. Deus mandou que seu povo sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas para que a morte não entrasse em suas casas. Eles fizeram isso e depois cearam o cordeiro. Foi assim a primeira Páscoa. Mas por que Deus mandou que um cordeiro fosse sacrificado? Sabe de quem Deus estava falando? De Jesus! Ele foi o cordeiro sacrificado na cruz por nós, pelos nossos pecados. Na Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Por meio dela, nos lembramos do que Cristo fez por nós no Egito e também hoje.